Muito bem, então, nono ano. Nós vamos hoje fazer um vídeo aqui com a correção daqueles exercícios que vocês tinham lá do livro didático sobre a resolução das equações do segundo grau. A resolução das equações do segundo grau, quando foi explicada para vocês na outra videoaula, ela foi explicada utilizando o método que a gente chama de fórmula resolutiva de Bhaskara, tá? E é o método que nós vamos aplicar para resolver as situações que tinham lá no livro didático, apesar de que o enunciado dizia assim, fatoração das raízes, método complementar de quadrados e assim por diante, tá? Então, nós vamos aplicar a fórmula resolutiva de Bhaskara. Primeira coisa que eu uso, e eu preciso saber quando eu vou trabalhar com a fórmula de Bhaskara, é encontrar os coeficientes A, B e C de cada equação. Então, o A está sempre associado ao x ao quadrado. Quando não aparece número ali, ele é igual a 1. O B sempre é o x, então nesse caso aqui ele é 14. E o C é o termo independente, que nesse caso aqui é 49. Certo? Feito isso, nós vamos calcular o valor do discriminante delta, que é dado por b ao quadrado, menos o 4, vezes o a, vezes o c. Substituindo esse a, b e c aqui por esses três coeficientes que nós encontramos aqui dentro da própria equação. Então, o discriminante delta é igual a 14 elevado ao quadrado, menos o 4 vezes o 1, vezes o 49, certo? Assim, nós teremos, então, delta igual 14 ao quadrado, significa 14 vezes 14. 14 vezes 14, 284, se eu não me engano. Só confirmando aqui. 14 ao quadrado, 196. Vamos apagar aqui e arrumar, então. 196. Menos 4 vezes 1, 4. 4 vezes 49, 196 também. Nesse caso aqui, então, nós chegamos no valor de delta, que é igual a 0. Sabendo que o delta é igual a 0, essa equação vai ter uma única resposta, né? Ou duas raízes, mas que são iguais. Como é que eu chego nessas raízes? Pela segunda parte, onde x é igual a menos o valor de b, mais e menos a raiz do delta, dividido por 2 vezes o valor do a. O b é o 14, então, menos 14, mais e menos a raiz do delta, que é 0, dividido por 2 vezes 1, que é igual a 2, certo? Mantemos o 14, tiramos a raiz quadrada do 0, que é 0, e multiplicamos o denominador, no caso, 2 vezes 1, igual a 2. Agora, observe que menos 14 mais 0, ou menos 14 menos 0, nós vamos chegar no mesmo resultado, que é 14 negativo. E esse 14 negativo, então, é igual a menos, dividido por 2, é igual a menos 7. Ou seja, a solução dessa equação aqui é única, igual a menos 7. Beleza? Na letra B, talvez vocês tenham encontrado dificuldade nesse coeficiente fracionário aqui. Porém, nós precisamos lembrar que 1/4, se eu dividir 1 por 4, ele pode ser utilizado na forma decimal igual a 0,25. Isso não muda nada, porque o valor numérico é o mesmo, certo? E ainda fica mais fácil de trabalhar na fórmula de Bhaskara. Porém, depois do igual aqui, eu tenho 121, então eu tenho que escrever essa equação na forma reduzida. Então, observem lá. Eu vou ter 0,25 x ao quadrado menos 5x mais o 25 menos o 121, porque ele era positivo e veio para o primeiro lado negativo. Tudo isso igual a 0. Agora eu preciso reduzir esses dois termos semelhantes aqui, certo? O 25 positivo com
o 121 negativo. Tenho que transformar ele num número apenas. Então, aqui eu vou ter assim, reescrevendo a equação, 0,25x ao quadrado menos o 5x. Como o 25 é menor que o 121, o resultado aqui vai ser negativo. Então, 121 menos 25 é igual a 96. Isso tudo igual a zero. Aqui eu tenho a equação prontinha já, formada, com os coeficientes A, 0,25, B, menos 5 e C, menos 96. Achados esses três coeficientes, eu vou lá para a fórmula do delta, calcular delta primeiro. Então, delta sempre vai ser a mesma coisa. B ao quadrado, menos o 4, vezes o A, vezes o C, certo? Assim, nós teremos, então, o B é menos 5, coloco ele entre parênteses, ao quadrado, menos o 4 vezes o A, que é 0,25, vou botar na forma decimal, né? Vezes o C, que é menos 96. Certo? Aí nós temos, então, delta igual a quem? 5 ao quadrado. 5 vezes 5, 25. Regrinha de sinal, menos daqui com menos 96, mais 4 vezes 0,25 vai dar 1. 1 vezes 96, 96. Somando 25 com 96, nós vamos ter um delta igual a 121. Esse delta é maior que zero, então essa equação vai ter dois resultados distintos, dois resultados diferentes. Para eles, então, o x vai ser igual a menos o b, mais e menos, a raiz de delta, dividido por 2 vezes o valor do a. Quem é o b? Menos 5. Regrinha de sinal aqui, ó. Menos, o menos, mais. Então, 5 mais e menos a raiz quadrada de 121 dividido por 2 vezes o valor do a, que é 0,25. Mantenho 5, mantenho mais e menos e tiro a raiz quadrada de 121, que vai dar 11. E divide isso tudo por 2 vezes 0,25, que dá 0,5. Como aqui eu tenho um valor diferente de zero, aqui nós vamos ter o famoso x1, que vai usar o sinal de mais. Então, 5 mais 11 dá 16. E 16 dividido por 0,25 vai dar... dividido por 0,5, digo, né? 16 dividido por 0,5 é igual a 32, que é a primeira raiz dessa equação. E 5 menos 11, nós vamos ter 6. E 6 negativo dividido por 0,5 vai ser menos 12, a segunda solução dessa equação. Certo? Então, o conjunto solução que nós vamos apresentar aqui vai ser o menos 12 e o 32. Certo? Aqui na letra C agora, nós temos também que trazer esse 36 para frente primeiro, para escrever a equação na forma reduzida. Então, eu vou ter 4x ao quadrado menos 12x. O 9 é positivo, o 36 é negativo. Quanto dá 9 menos 36? Vai dar menos 27. Tudo isso igual a 0, certo? Agora, então, eu tenho aqui o valor do A, que é 4, o valor do B, que é menos 12, e o valor do C, que é menos 27. Calculando o delta, nós teremos que delta é igual a quem? Menos 12 elevado ao quadrado, menos o 4, vezes o 4, vezes o 27 negativo.
certo? Assim, delta vai ser igual, 12 ao quadrado, 12 vezes 12, 144, menos 4 vezes 4, 16, 16 vezes 27 é igual a 432. Aqui o 27 é negativo, então aqui mais 432. Somando 144 com 432, nós vamos ter o resultado de 864. 144 mais 432, desculpe, 576, certo? Um erro de cálculo aqui, 576. Como esse delta é maior que zero, a equação vai ter duas raízes. Então, vamos lá, menos o b. Então, seria 12 mais e menos a raiz quadrada de 576 dividido por 2 vezes o a, que é 4. Mantemos o 12 aqui, o mais e menos. Quanto é a raiz quadrada de 576? É 24. Então, mais 24, mais ou menos 24, dividido por 2 vezes 4, 8. Quando eu tirei a raiz, eu vou separar os valores que a gente chama de x1 e x2. Para o x1, sempre sinal de mais. Então, 12 mais 24 dá 36. É isso? Vamos só conferir. 12 mais 24, 36. 36 dividido por 8 vai dar 4,5. Primeiro resultado, primeira raiz, certo? A segunda raiz, nós temos 24 menos 12, que vai dar 12 negativo, certo? E 12 negativo dividido por 8 vai dar 1,5 negativo. Então, as duas soluções dessa equação, 4,5 e 1,5. Ou também nas formas de fração. Para quem, no caso, pegou lá atrás do livro, vai aparecer na forma de fração, mas se você dividir o numerador pelo denominador, vai aparecer esses resultados decimais aqui. E na letra D, a equação já está pronta para ser resolvida. Então, nós temos aqui o coeficiente A é igual a 9, o coeficiente B é igual a 6 e o coeficiente C igual a 1. Calculamos o delta, dado por B ao quadrado, menos o 4 vezes o A vezes o C, e teremos, então, que delta é igual a 6 ao quadrado, que é o B, menos o 4 vezes o A, que é 9, vezes o C, que é 1. 6 ao quadrado, 6 vezes 6 dá 36. 4 vezes 9 vezes 1 também dá 36. Novamente, uma equação onde o valor discriminante delta é igual a zero. Ou seja, nesse caso, a equação vai ter uma única raiz. Para chegar nela, então, menos o valor de B, então, menos 6, mais e menos a raiz do delta, que é zero, dividido por 2 vezes o A, que é 9. Então, segura o menos 6, certo? O mais e menos. A raiz quadrada do 9, do zero é 0, dividido por 2 vezes 9, 18. Então, tanto o menos 6 mais 0, como o menos 6 menos 0, vai permanecer para mim menos 6. Menos 6, 18avos. Observem que eu posso fazer uma coisa aqui. O 6 e o 18 aparecem juntos na tabuada de 6, certo? Então, eu posso simplificar essa fração aqui por 6, formando o resultado, então, menos 1/3, ok? Bom, nessa questão 2 aqui, então, aqui nós temos que resolver, primeiro, completar o quadrado, certo? E depois aplicar a fórmula de Bhaskara para resolver a equação que nós vamos formar. Aqui eu já completei, né? O quadrado x vezes x, x ao quadrado. O retângulo 7 vezes x, 7x. E esse retângulo aqui, x vezes 7, no caso que aqui embaixo também vale x, né? X vezes 7, 7x, certo?
Diz que a área da figura é 32 unidades. Então, eu vou formar uma equação juntando esses pedaços todos aqui, dizendo que o quadrado x ao quadrado mais o retângulo 7x mais o outro retângulo 7x, juntos esses pedaços coloridos, equivalem a uma área de 32 unidades, certo? Esse 32 eu vou trazer ele para frente, e esse 7x e esse 7x eu vou juntar como termos semelhantes, formando a equação, então, x ao quadrado mais 14x menos o 32, que é igual a zero. Formei a equação de segundo grau, agora eu vou aplicar, então, a fórmula de Bhaskara. A vale 1, B vale 14 e C vale menos 32. Calculando o discriminante delta, 14, que é o B ao quadrado, menos o 4, vezes o A, que é 1, vezes o C, que é menos 32. Aí, nós teremos, então, 14 ao quadrado dá 196, menos 4 vezes 1 vezes 32, dá 128. 4 vezes 2, 8. 4 vezes 3, 12. Então, como aqui é negativo, mais 128. Somando 196 com 128, nós chegamos num delta que é igual a 324. Ou seja, esse valor de x vai ter dois valores diferentes. Porém, se um deles for negativo, a gente não pode considerar, porque nós estamos trabalhando com medidas. Então, para achar esse valor de x, menos o b, menos 14, mais e menos a raiz quadrada de 324, dividido por 2 vezes o a, que vale 1. Então, menos 14, permanece, mais e menos a raiz quadrada de 324, ela é igual a 18. Então, 18 dividido por 2. Aqui, então, nós vamos ter 14 negativo mais 18, para o x1, vai ser igual a 4. E esse 4 dividido por 2 é igual a 2, primeiro valor, certo? Para o x2, menos 14 com menos 18, vai dar menos 32. E menos 32 dividido por 2 vai dar menos 16. Como eu falei anteriormente, nós estamos falando de medida. Não pode existir medida negativa, então esse valor aqui, ele não é considerável. Na segunda figura vai acontecer a mesma coisa. O quadrado, 3x vezes 3x, 3 vezes 3, 9. X vezes x, x ao quadrado, certo? Aqui, esse retângulo aqui, 2 vezes 3x, vai dar 6x. E esse retângulo azul aqui, base vezes altura, 2 vezes 3x, vai dar 6x. A área dessa figura colorida aqui é 117 unidades, então eu vou escrever 9x ao quadrado, que é a área do quadrado verde, mais 6x, que é a área de um retângulo, mais o 6x, que é a área do outro retângulo, tudo isso é igual a 117 unidades, que é o que o enunciado está dizendo que vale a região colorida. Então, vou reduzir o 6x com 6x e trazer o 117 para o primeiro lado da equação, mudando o sinal dele, formando a equação 9x ao quadrado mais 12x, porque 6 mais 6 dá 12, menos 117, isso tudo igual a 0, beleza? Aqui, então, agora eu tenho o coeficiente A, que vale 9, o coeficiente B, que vale 12, e o coeficiente C, que vale menos 117, ok?
Nessas condições, calculamos o valor de delta, então. Delta é igual a quem? É igual a 12 elevado ao quadrado, menos o 4, vezes o A, que vale 9, vezes o C, que vale menos 117. Assim, 12 ao quadrado, 12 vezes 12, 144. Menos com menos, mais. 4 vezes 9, 36. E 36 vezes 117 é igual a 4.212. Somando 4.212 com 144, nós chegamos, então, em um valor de delta que é igual a 4.356, certo? A raiz de 4.356 é 66, é uma raiz exata. Então, eu vou para a segunda parte da fórmula de Bhaskara agora. Menos 12, que é o menos b, mais e menos a raiz do delta, que é 4.356, dividido por 2 vezes o A, que vale 9. Então, como eu já disse, a raiz de 4.356 é 66. Aí eu vou ter, então, menos 12, mais e menos o 66, dividido por 2 vezes 9, que é 18, certo? Separando aqui, então, os dois resultados, para o x1 sempre o sinal de mais, e para o x2 sempre o sinal de menos aqui. Então, menos 12 mais 66 dá 54, certo? 54 dividido por 18 vai dar 3. Então, o primeiro resultado de x, 3 positivo, beleza? Agora, menos 12 com menos 66 vai dar menos 78. Esse menos 78 dividido por 18 vai dar uma forma fracionária negativa, né? Que não dá uma divisão exata, vai dar uma dízima periódica, então vai dar menos 78 18avos. Porém, como nós estamos falando de medidas, o resultado negativo não convém quando nós falamos de medida. Então, nessa figura ali, o valor de x equivale a 3, certo? Então, na questão número 3, nós vamos aplicar a fórmula de Bhaskara e resolver as equações que apareceram ali, certo? Então, primeira coisa, A igual a 1, B menos 4, C menos 5. Calculando o delta, nós vamos ter, então, 4 negativo elevado ao quadrado, menos o 4, vezes o 1, vezes o menos 5, certo? Prosseguindo, então, 4 ao quadrado, 4 vezes 4, 16. Menos com menos, mais. 4 vezes 1 vezes 5, 20. Somando 16 com 20, nós vamos ter o delta, que é igual a 36. Essa equação, então, ela vai ter dois resultados diferentes. Para isso, a segunda parte da fórmula de Bhaskara, né? Menos o valor do b. Então, como o b aqui já é negativo, menos com menos, mais. Então, 4 mais e menos a raiz do delta, que é 36, dividido por 2 vezes o a, que é 1. Mantém esse 4 ali, o mais e menos, tira a raiz do 36, que é 6. E divide por 2 vezes 1, que é 2. Aqui, então, saem os resultados do x1. 4 mais 6, 10. 10 dividido por 2, primeiro resultado, 5. Para o x2, 4 menos 6, menos 2. Menos 2 dividido por 2, menos 1. Então, essa é a solução da letra A. Na letra B, nós vamos ter, então, o A, que vai valer 1, o B, que vai valer 18, e o C, que vai valer menos 19. Calculando o delta, delta é igual a 18 ao quadrado, menos o 4, vezes o 1, vezes o 19 negativo, certo? Aí,
18 ao quadrado. 18 vezes 18, 324. Menos 4 vezes 1 vezes 19. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 19, 76. Só que observa que o 19 é negativo, então menos com menos, mais. Certo? 324 mais 76, nós temos o delta, que é igual a 400. Delta maior que zero, a equação vai ter dois resultados diferentes. Para isso, então, menos b, que seria, então, o 18, mais e menos a raiz quadrada do 400, tudo isso dividido por 2 vezes o 1. Mantém ali o menos 18, mantém o mais e menos, tira a raiz quadrada do 400, que é 20, e divide isso tudo por 2, certo? E aí nós vamos ter, então, o x1 e o x2. Menos 18 mais 20, 2 positivo. 2 positivo dividido por 2 é igual a 1. Primeira solução. Segunda solução, menos 18 com menos 20, menos 38. Menos 38 dividido por 2, menos 19. Tá aí a segunda solução. Na letra C, também encontrando os coeficientes, o A vale 1, o B vale 2 e o C vale menos 8, certo? Calculando o delta a partir desses valores aqui, nós vamos ter, então, 2 ao quadrado, menos o 4 vezes o 1, vezes o menos 8, certo? 2 ao quadrado, 2 vezes 2, 4. Menos com menos, mais 4 vezes 8, 32. Somando 4 com 32, nós vamos ter, nesse caso aqui, um delta que é igual a 36. Se o delta é 36 maior que zero, a equação vai ter dois resultados diferentes. Então, para chegar nesses dois resultados, a gente continua com a fórmula de Bhaskara. Menos b, então, menos 2, mais e menos a raiz do delta, que nesse caso eu cheguei no 36, dividido por 2 vezes o 1, que é o valor do A. Mantenho menos 2, mantenho mais e menos, tira a raiz do 36, que é 6, e divide isso tudo por 2, certo? Feito isso, nós vamos ter, então, o x1, que é o sinal de mais, menos 2 mais 6 dá 4, e esse 4 dividido por 2 vai ser igual a 2, que é a primeira solução dessa equação. E para o x2, sempre sinal de menos. Menos 2 com menos 6, menos 8. E menos 8 dividido por 2 vai ser igual a menos 4, que é a segunda solução da equação, certo? Aqui na letra D, nós vamos atribuir a esse valor aqui também a forma decimal, que é 1,5. E esse 5, que aqui é positivo, ele vem para cá negativo. E aí, menos 2 com menos 5 vai formar a seguinte equação de segundo grau. X ao quadrado menos 1,5x menos o 7, que é igual a 0, certo? Sendo que nessa equação o A vale 1, o B vale 1,5 negativo e o C vale menos 7. Aí eu calculo o valor do delta primeiro. Delta é sempre igual a b ao quadrado, então 1,5 elevado ao quadrado menos o 4 vezes o valor do A, que é quem? Que é 1 vezes o valor do C, que é menos 7, entre parênteses. 1,5 ao quadrado dá 2,25. Menos com menos mais, certo? 4 vezes 1 vezes 7 dá 28. Somando 2 com 28, nós temos 30,25, certo? Então, delta é igual a 30,25. Aí vocês vão dizer, meu Deus, como é que eu vou calcular a raiz quadrada de um número decimal? Normal, é a raiz como qualquer outro número, só que o resultado também vai ser um número com vírgula. Então,
Menos b, então, como já o b é negativo, menos com menos mais, então 1,5 mais menos a raiz de 30,25. Isso tudo dividido por 2 vezes o valor de quem? Do a, que é 1. Beleza? Mantenho 1,5 aqui. Mantenho mais e menos. E aí eu vou tirar a raiz do 30,25, que é o mesmo que a raiz quadrada do 3.025, que dá 55, só que daí com a vírgula no meio, né? 5,5. Dividido por 2 vezes 1, que é 2. Aqui, então, agora, nós vamos ter x1. 1,5 mais 5,5 vai dar 7. 7 dividido por 2, fica na forma de fração 7 meios ou 3,5, certo? 1,5 menos 5,5, ele vai ser igual a menos 4. E menos 4 dividido por 2 é igual a menos 2. Então, aí estão as soluções dessa equação ali. Nessa questão número 4 aqui, nós queremos calcular o valor de m, considerando que o menos 4 seja uma das raízes da equação. Quando eu falo em raiz da equação corresponde a esse valor aqui, ó, x, certo? Tanto aqui como aqui. Se menos 4 vai ser uma das raízes das equações, basta eu trocar esse x aqui pelo menos 4. Então, eu vou ter m vezes o menos 4 elevado ao quadrado, mais, abre parênteses, m menos 2, multiplicado por menos 4, menos o 20, que é igual a 0, certo? Menos 4 ao quadrado dá 16, então, 16m, porque daí ele vai multiplicar ali, menos 4 vezes o m, menos 4m, menos 4 vezes o menos 2, mais o 8, menos o 20, igual a 0. Juntando os termos semelhantes aqui, nós vamos ter 16m menos 4m, dá quanto? Dá 12m. 8 menos 20 dá quanto? Dá menos 12. Tudo isso igual a 0. Formei uma equação do primeiro grau agora, certo? Esse 12 vem para cá positivo. Nós vamos ter, então, 12m, que é igual a 12. E esse 12 aqui passa dividindo. Então, m é igual a 12 dividido por 12, onde nós vamos ter o valor de m, que vai ser igual a 1. Então, para essa primeira equação, para eu ter o 4 negativo como uma das raízes dela, o m precisa ser igual a 1. Na segunda equação, eu vou fazer a mesma coisa. Então, vou botar primeiro entre parênteses aqui, ó, m mais 1 multiplicado pelo x, que nesse caso é da raiz, 4 negativo ao quadrado, menos o m multiplicado pelo x, que é o menos 4, mais o 14 igual a 0. Então, aqui eu vou ter ainda o m mais 1 entre parênteses, porque eu vou resolver o 4 negativo ao quadrado, que vai dar 16, certo? Agora, menos com menos, mais 4 vezes m, 4m, mais o 14, tudo isso igual a 0. Aqui o m mais 1 vezes 16, eu vou aplicar a propriedade distributiva, certo? E vou fazer 16 vezes m, 16m, 16 vezes 1, mais 16, mais 4m, mais 14, tudo isso igual a 0. Reduzindo os termos semelhantes, nós vamos ter aqui, então, 16 mais 4, 20m, certo? 16 mais 14, mais o 30, que é igual
a zero. 30 passa negativo, então eu tenho 20m igual a menos 30. O 20 que está multiplicando passa dividindo. Como a divisão não é exata, eu já mantenho isso na forma de fração. 30 vinteavos. Essa fração termina em zero. Eu posso simplificar ela dizendo que o valor de m é igual a 3 meios negativo. Então, quando m for 3 meios negativo, nessa equação aqui, uma das raízes dela vai ser igual a menos 4. Para finalizar, então, nessa questão 6 aqui, que nós temos que o Jorge quer construir um aquário em formato retangular, né, de paralelepípedo, onde cabe 200 a 320 litros de água, certo? A altura são 4 decímetros, o comprimento e a largura ele precisa descobrir, sabendo que o comprimento vai ter 2 decímetros a mais que a largura, certo? Então, nós vamos partir do seguinte, que o volume de um bloco como esse é igual ao comprimento vezes a largura vezes a altura, certo? Opa, a altura a gente representa como C aqui. Trazendo isso para cá, nós vamos ter então, quem é o comprimento? X mais 2. Vezes, quem é a largura? X. Vezes, quem é a altura? 4. E qual é o volume que vai caber nesse paralelepípedo, nesse aquário? 320. 4 vezes x, 4x. Então, eu tenho aqui x mais 2 multiplicado por 4x é igual a 320. Esse 4x aplica a propriedade distributiva para eliminar o parênteses aqui. E nós vamos ter, então, 4x vezes x, 4x ao quadrado. 4x vezes mais 2, mais o 8x. O 320, que é positivo, ele vem para cá, negativo. Menos 320 igual a zero. Observem um pequeno detalhe aqui, gente. 4, 8 e 320 são todos múltiplos comuns de quem? Do 4. Então, eu posso simplificar essa equação por 4 para trabalhar com coeficientes menores. 4 dividido por 4 deu x ao quadrado. 8 dividido por 4 deu 2x. Menos 320 dividido por 4, menos 80, que é igual a zero. Tenho a equação do segundo grau, que define para mim o volume desse bloco aqui, no caso, desse aquário. Tá? Então, o coeficiente A é igual a 1, o coeficiente B é igual a 2, o coeficiente C é igual a menos 80. E com isso eu vou calcular o valor de delta, lembrando da formulazinha, né? B ao quadrado menos 4 vezes o A vezes o C. Essa fórmula sempre vai ser igual. Então, o B é 2, 2 ao quadrado, menos o 4 da fórmula, vezes o A que vale 1, vezes o C que vale menos 80. Então, 2 ao quadrado vai dar 4, menos com menos, mais. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 80, 320. Somando 4 com 320, nós temos um valor de delta igual a 324. Aí eu vou determinar, então, esses valores de x pela segunda parte da fórmula de Bhaskara, que é menos o b, mais e menos a raiz do delta, dividido por 2 vezes o a, certo? Como aqui o b é negativo e aqui ele é positivo, então vai ficar menos 2, mais e menos. A raiz do delta que eu encontrei aqui, 324, dividido por 2 vezes o a, que é 1. Assim, nós vamos ter, então, menos 2, mais e menos 18, que é a raiz do 324, dividido por quem? Dividido por 2 vezes 1, que é 2. Aqui saem os dois resultados de x, o x1 e o x2, que são os valores possíveis para essas medidas aqui, ó, certo? Então,
Menos 2 mais 18 vai dar 16. 16 dividido por 2 é igual a 8. Então, 8 decímetros é uma possibilidade do resultado de x. Menos 2 com menos 18, menos 20. Menos 20 dividido por 2, menos 10. Aí eu pergunto, estamos trabalhando com medida. Podemos adotar números negativos para medida? Não. Então, o x que nós temos aqui nesse caso vai ser igual a 8. 8 mais 2, esse lado mede 10 decímetros, certo? Aqui, x vale 8, então esse lado vale 8 decímetros. E se eu multiplicar 10 vezes 8, 80, 80 vezes 4, 320 decímetros cúbicos. Cada decímetro cúbico é igual a 1 litro, então 320 litros. Feito, gente?